Olá, bom dia, criançada. Vamos lá para mais uma videoaula. Então, a nossa aula de hoje é de matemática, sobre medidas de comprimento, certo? Lá na página 52 do livro de vocês. O metro é a unidade de medida de comprimento. Na tabela abaixo, veja algumas unidades derivadas do metro. Aí tem o quilômetro, que é o maior que o metro, vem quilômetro, hectômetro e decâmetro. A sigla de quilômetro é km, hectômetro é hm e decâmetro é dm, certo? E os menor que o metro é o decímetro, centímetro e milímetro. Tem aí o símbolo, que é o dm, de decímetro, centímetro é o cm e milímetro é o mm. A tia postou aí um vídeo para vocês entenderem melhor, sabe? O que é medida de comprimento. Também temos várias outras coisas que usamos para medir. Quando precisamos efetuar medições pequenas, usamos as unidades menores, que é o decímetro, o centímetro ou o milímetro. Mas quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, usamos as unidades que é o quilômetro. A palavra metro significa o que mede. O metro também pode ser representado assim: 1 metro, número 1 e a letra M, é igual a 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Há vários instrumentos de medida que utilizamos o metro e o centímetro, como o metro articulado, que é os pedreiros que usam. Se vocês observarem aqui, é o chamado metro articulado. Tem a fita métrica, que quem usa é as costureiras, né? Tem a régua, que quem usa são os estudantes, né? E a trena também é o pedreiro que usa, certo? Então, essas são as medidas, alguns tipos de medidas que utilizam o metro e centímetro, certo? Então, vocês dão uma lidazinha no assunto da página 52 e observa também o vídeo que a tia postou, para nós ir para a atividade lá na página 53 até a 58, para fecharmos a unidade, certo? Onde diz assim: complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos como unidades de medida o que? O decímetro, o milímetro, o centímetro, o metro. Você vai escrever o que a gente usa para medir nossa altura, certo? Na letra B, para medir itens no seu estojo, como um lápis, uma borracha ou um apontador, você pode usar como medida o quê? Lembrando que cá na página 52, ele diz que quando vamos usar a medida para coisas pequenas, menores que os metros, a gente usamos o quê? Tem aqui embaixo, de centímetro, decímetro ou milímetro. Então, para você medir um lápis, qual dos três é que você vai usar? No número 2, marque um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Tem aí, tem o relógio, tem a fita métrica, tem a balança e tem a trena. Qual desses a gente usa para medir a nossa altura? Você vai marcar. No número 3, qual é a medida de comprimento mais adequada para medir? Aí tem a nossa altura.
Você vai escrever o nome. A largura da borracha. A largura da porta. O comprimento de um lápis. Então, vai ser o metro, o centímetro, o milímetro. Um desses, certo? Você vai escrever o nome. Lá na página 54, com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. Aí tem a altura da carteira de sua sala. Como vocês não estão na sala de aula, você pode medir uma cadeira da sua casa, certo? Letra B. Comprimento do quadro. Como não temos, vocês não estão na escola, então vocês não respondem, certo? A largura de um livro de matemática. Então, o livro de matemática de vocês estão em casa, então vocês podem responder a letra A e a letra C, certo? No número 5, complete o quadro. Aí tem os metros, 1 centímetro, que equivale 100, ou 1 metro equivale a 100 centímetros. 2 metros equivale a 200 centímetros. 3 metros equivale a 300 centímetros. 6 metros equivale a 600 centímetros. Então, vocês vão pegar uma régua. Se vocês não tiverem em casa, peça para a mamãe comprar ou pedir um coleguinha ou um vizinho para vocês medir o tamanho desses tracinhos. Aqui, ó, que tem, vocês vão medir os tamanhos desses tracinhos e colocar os centímetros, certo? Lá na página 55, use a régua novamente e meça o comprimento das figuras. Então, o comprimento do prego, o comprimento do clips, o comprimento da borracha. Você vai colocar os centímetros, certo? Novamente, vocês vão usar a régua no número 8 e meça os lados das figuras. Agora são as figuras, os lados das figuras. Você vai, se tem um triângulo, você vai medir os 3 lados do triângulo e vai colocar quantos centímetros tem. Se for 3, é 3 centímetros. Se for 4, é 4 centímetros. Tem que medir o triângulo, tem que medir os 3 lados. O quadrado tem que medir os 3. Medir um lado só. Se for retângulo, tem que ser os 4. Vai medir e vai colocar o tamanho. Na página 56, qual é o objeto mais comprido? Aí você vai observar a imagem, os desenhos. Qual é o mais comprido? Vai colocar o nome da imagem. No número 10, complete com a unidade de medidas mais adequadas. Então, o adulto, qual é a unidade de medida? É o metro? É o centímetro? Qual é desses? Um metro ou centímetro? Vai colocar a letra. O bebê, é um metro ou centímetro? O cãozinho, que é o cachorro, um metro ou centímetro? O prédio, um metro ou centímetro? Lembre que você vai usar as letras, não o nome, é as letras. Se for metro, é o M. Se for centímetro é o CM. No 11, meça com sua régua. Novamente, vai usar a régua. O lápis, vai colocar quantos centímetros tem o lápis. E a pedra de dominó, quantos centímetros tem. Lá na página 57, diz assim: Ivone e Teresa trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então, vocês vão observar, tecido tem seda, algodão e linho. O metro que é vendido por Ivone de seda, tem aí, e por Teresa de algodão, tem a quantidade de metros que Ivone vendeu e a quantidade de metros que Teresa vendeu. Linho, a quantidade de metros que Ivone vendeu e a quantidade de Teresa vendeu, certo? Vocês vão observar, certo? Fazer a continha, se vocês quiserem, mas é melhor fazer.
para poder responder embaixo. Agora responda as perguntas. Quem vendeu mais seda? Vocês vão observar na tabela e vai dizer quem foi que vendeu mais seda, se foi Ivone ou Tereza. Na letra B, quem vendeu mais algodão? Foi Ivone ou Tereza? Na letra C, mentalmente responda. Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade do tecido vendido por Tereza? Sim ou não? Vai botar se sim ou não. E vai dizer por quê, como. Certo? Vai fazer a continha, a sentença. 100 mais 36 dá quanto? Então, quem ia vender mais? Porque tá perguntando linho. Então, Ivone vendeu 36 metros. Certo? E se ela vendesse mais 100? Dava 136. Então, ia ser mais do que Ivonete, né? Que Ivonete vendeu 109. Você vai botar 100 mais 36 dá quanto? Certo? Lá na página 58, que é a última, diz assim: como já aprendemos termos várias unidades de medida de comprimento adequadas para medir cada objeto de acordo com seu tamanho, agora vamos fazer estimativas. Leia as curiosidades e escreva a unidade de medida que você achar mais adequada para completar as informações. Então, você vai usar o centímetro ou o metro. Vai ler: a maior tartaruga marinha é a Lepidostis olivácea, conhecida como oliva. Ela mede cerca de 60 metros ou 60 centímetros? Vai escrever, você que vai dizer. E pode ser encontrada no litoral de Sergipe. Aí tem a bandeira brasileira, que está na Praça dos Três Poderes, em Brasília. É a maior bandeira hasteada do mundo. Ela mede 20 metros por 14,3 quanto? Metro centímetro. E é trocada todo mês. Então, aí vocês vão observar se vai encaixar o metro ou o centímetro. E aí, você vai ler a outra mensagem, informações. E a da menina também, das duas crianças. E vai ver se vai se encaixar a palavra centímetro ou milímetro, certo? Então, a atividade de hoje é somente essa. São 6 páginas, mas com pouca coisa para vocês fazerem, certo? Pelo menos vamos fechar a unidade para começar a outra, certo? Então, qualquer dúvida, ligue para mim, mande mensagem que eu estou na escola à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Tchau e até amanhã.